você, deixa eu ver o seu. Não tem dedicatória. Está no ar Papo de Subúrbio. Um local onde a cultura e a comunidade se encontram. Galera, estamos aqui para fazer um papo suburbano hoje que para mim é muito importante. Sim. Primeiro porque a gente está com uma amiga pessoal, a gente está aqui com uma intelectual, uma referência no subúrbio, na escrita, na escrevivência suburbana, mas que é uma das incentivadoras do nosso Papo de Subúrbio, inclusive uma das colaboradoras, fez um dos primeiros vídeos falando do quintal da casa da mãe dela, em Honório Gurgel, uma memória afetiva maravilhosa, em plena pandemia. E hoje a gente vai estar aqui para conversar, para trocar, para sabatinar a Ana Cláudia, que aceitou. Ah, claro, óbvio. Eu botei até minha copa da cerveja aqui, ó, com água e tudo. Vamos nessa. Hoje tá tudo, né? E eu botei de novo, não pode, Não né? pode. Não pode, não meninas, pode, tu não já tá pode. acumulando uns 50 anos já aí. Mas nem ligo, não tá Tem problema não, né? tranquilo. Aninha querida, vamos lá. Me situa, não precisa me situar, mas situa para todo mundo no Papo do Subúrbio, da onde vem a sua suburbanidade? Afe Maria. Bom, vamos lá. Primeiro, né, uma coisa importante. Obrigada por receberem aqui. Ah, a gente que agradece. bacana aqui no Papo do Subúrbio. Falei várias Por vezes isso que pro chamamos Rafa- você, bacana, gente bacana. Mas falei Ó, pro Rafael, você é um eu puxa-saco, vou falar né? o quê lá? Ó, tem tanta vou falar coisa. o quê? Mas, bom, essa história de subúrbio, né? Eu sou de uma família suburbana, né? Uma família Bem grande, por sinal. bem grande. Eu sou a última de 9 irmãos, né? Assim, então, meu pai e minha mãe, quando casaram... Minha mãe morava em Madureira, na Frederico Lima, né? Que hoje a gente situa ali na Serrinha, né? Sim. Na Serrinha. E meu pai morava em Jacarepaguá, perto da Praça Seca. E quando eles se casaram, eles foram morar em Honório Gurgel. Você sabe onde eles se conheceram? Por curiosidade? Conheceram no bonde. Olha. Conheceram no bonde. Minha mãe pegava o bonde para trabalhar na Tijuca. E o meu pai trabalhava no colégio militar. E aí ela contava isso, né? Que num dia de chuva, assim, ele era um corte de tecido, assim, para se proteger da chuva. E acho que ele ofereceu guarda-chuva, uma coisa assim, sabe? Mas foi ali, né? E ela morava em Madureira com minha avó e meus tios, né? Minha mãe era a irmã mais velha, eram 3 irmãos. E aí o meu pai, eles moraram primeiro, quando que se casaram, em 1947. Eles moraram primeiro na rua Tacaratu, em Honório Gurgel, do outro lado da estação, e depois meu pai comprou uma casa num conjunto do IAPI, que desses conjuntos residenciais, né, dessa fase, né, de moradia, né, de conjuntos habitacionais pelo subúrbio do Rio, né, pelo Rio, tinha um em Honório Gurgel, de casas, e aí meu pai comprou uma casa de esquina ali, na rua Serinhaém, e foi onde eles fizeram a vida inteira deles lá, onde formaram essa família grande e a casa que está lá até hoje, que hoje mora minha irmã e com os filhos dela, né, 2 sobrinhos, assim. Então foi. Onde minha mãe morreu naquela casa, meu pai morreu naquela casa, assim, os 2 morreram em casa, né? Então, minha suburbanidade vem dali, Você desse nasceu lugar. nessa mesma casa? Eu ou nasci... Não, eu nasci nessa... Nessa Quando eu nasci, essa casa já era consolidada, né? Assim, Caramba. imagina, eu sou a última, né? Assim, então, a casa já tinha sido mudada, reformada, aumentada, essas coisas, né? Casas de subúrbio, né? E, sim, nasci lá. Só para quem não sabe, contextualizando, IAPI é o conjunto de prédios de construção para os pensionistas, né, e aposentados da indústria. Não era o IAPI, Na é da verdade, indústria. não, Ali era funcionário público, tá. era previdenciário, Previdenciário. previdenciário. E meu pai era do primeiro foi INPS, INSS, NAMPS, né?
E cada conjunto era mais ou menos para um grupo, né, de profissionais, né? E muitos deles surgiram no subúrbio na década de 40. É. Principalmente foram inaugurados ali durante o governo Dutra, 45, 46, 47. E Penha, né? Honório Gurgel. Também, Eu não sabia só que no o município, Gurgel fora do Rio. tinha, não. Tem um livro uma Eu coleção, também não. né, de... Eu não sei se eu morava na Honório Gurgel ou Rocha Miranda, nunca soube. Porque também as Porque eu falava, fronteiras, você né? mora onde? Honório. Você mora onde? Rocha Miranda. Você mora onde? Honório. Rocha Miranda, nunca soube. Não, as fronteiras, elas são muito... Não é? Eu não sei. Eu acho Borradas, que era, né? Eu não sei se era Honório ou se era Rocha Miranda, mas eu morava ali. Tinha gente que até dizia, aliás, meu pai às vezes, né, quando estava mais encrencado, ele dizia, né, mais irritado, mas porque minha mãe era muito ativista, né? Ele dizia, mas aqui não é Honório Gurgel, aqui é Barros Filho. Só para implicar, Só né? para implicar. E para todos, gente, Barros Filho era depois da Avenida Brasil, né? Depois da Avenida Brasil é Barros Filho. Daqui da Avenida Brasil para cá é Honório Gurgel. A gente morava na Honório Gurgel. Mas é isso, os Você já morou CEPs no Rio de mudam. Janeiro inteiro, hein? Tô Pelo amor de Honório Deus, Gurgel, que Bariri, isso? ele falou, tá vendo? Nossa Senhora. Do lado da Baririca, a gente Tipo, já morei em Zela Pédica. Meu Deus do céu. Minha mãe Já tá mudaram. ali. Minha mãe tá ali agora do lado da Taninha, que ele tava falando. Agora, eu quero saber se você nasceu ali, mas se identificou enquanto suburbana quando? Porque essa identificação é um pouco mais tardia, né? Eu Como acho é que você percebeu a gente, que- No primeiro, quando tá nesse contexto, você nem percebe, né? Você não Sim, tem... tá inserido. Né? Você está naquele contexto. Então, assim, eu estudei ali. Meus irmãos até estudaram na Silvio Romero, que é uma Sim, escola, que é a escola que fica ali em Não, Honório. estudei Sim. lá. Também Vocês- estudei lá. Olha elas. Sim. Gente, porra, né? Eu não estudei na Silvio Romero. Eu fiz jardim de infância na Rosa da Fonseca, que é ali da Vila Militar. Depois eu fui estudar na General Osório, que é em Coelho Neto. Tá. Que é ali margeando a Avenida Brasil, né? Tem a General Osório e tem o Batista ali. E depois eu fui para o Colégio Salesiano em Rocha Miranda. Menina, teu negócio era rodar. Mas é tudo rodando Tudo perto. ali, É perto. tudo rodando perto. No segundo grau é que eu estudei... Canal Negra. Não, estudei numa escola que infelizmente terminou, mas era uma escola pública chamada Colégio Comercial Professor Clóvis Salgado. Caramba. Que era Ficava onde... onde? Aqui na São Cristóvão, naquela rua, que eu vou esquecer o nome. Faz parte, faz parte. Mas gente, esqueci total o nome ali. Agora acho que tem uma Cefete ali. Vai dar na Marise Barros. Ah, tá. Você vai dar. Então, assim, foi quando eu abri um pouco o horizonte e conheci gente também de outros lugares, né? Tinha amigos que moravam na Tijuca. Aí você tinha rodado bem pra chegar ali. Eu já tinha rodado bem, mas tudo meio perto, né? Aquele Deodoro, Coelho Neto, Rocha Miranda, né? Aí depois, aí assim, fazia curso em Madureira, fazia curso de inglês, tinha uma cultura inglesa, vocês devem ter lembrado disso, uma cultura inglesa em Madureira, num prédio rosa, que era meio assim redondo, né? Assim, depois a cultura mudou para outro lugar. Mas eu frequentava, adorava, eu fico tristíssima quando falam mal hoje, né, de centro social, porque eu frequentava muito um centro social em Coelho Neto, que era ótimo. Fazia aula de piano, aula de balé, aula de ginástica olímpica, ginástica rítmica, flauta. Menina. Era Isso ainda tem em incrível. Campo Grande, sabia? Pois é, mas tem essa coisa até a discussão da instrumentalização dos centros sociais, né? E, assim, se eu via na época, eu não fazia a menor ideia. Eu sei que eu adorava ir para aquele lugar, porque era isso, né? Um lugar de música, de arte, de dança. Era muito Onde a rico. cultura se encontra, né? Não, e tinha audição no fim do ano. Eu tenho fotos de eu tocando piano no fim do ano, sabe? Todo mundo arrumadinho. Tocava sabe? mesmo, mano? Tocava. Toca mais não? Não. Abandonou essa infelizmente. parte? Depois, né? Depois vem o pré-vestibular, vem a faculdade, não sei o quê, né? Mas eu tocava. Esse pré-vestibular, né, gente? Não, eu tinha um piano. Meu pai comprou um piano, me deu de presente um piano quando eu tinha uns 10 anos de idade. Eu me desfiz desse Que piano, sei lá, deve ter Por ano que você se passado. desfez dele, menina? Porque eu tentei recuperar, mas ele era muito antigo. Eu chamei um afinador, o afinador disse, olha, esse piano deve ter uns 150 anos, essa tecnologia não dá mais para consertar as teclas, tinha pontos de cupim no piano. Eu falei assim, pô, mas esse é o piano, né? Eu tinha uma relação afetiva com ele, eu disse, mas
não dá para aproveitar essa madeira? Ele falou assim, olha, talvez o máximo que dê para aproveitar, talvez a fechadura. Pegou uma segunda opinião? Deveria pegar. Ai, Pô, mas era um senhor, assim, olha, todo... talvez a fechadura é isso se o cupim não tiver com muita fome. Pô, não, Talvez pelo a amor de fechadura. Deus. Mas, assim, se pensar como suburbano, que você, né, pergunta, eu acho que, assim, na verdade foi quando eu comecei minha vida profissional. Sim. Depois porque quando eu fiz faculdade em Piedade, na Gama Filho, outro Sim. lugar que não existe mais, Sim. né? A gente vai histórias apagadas, né? Assim, o colégio não existe, a faculdade não existe, né? Ela falou que eu sou tranca school, que é onde eu vou, a escola Acaba. fecha, que acaba. Cara. Mas vamos deixar isso daqui a pouco. Eu quero chegar ali, Não, porque eu fiz uma provocação de propósito, porque eu já te fiz essa pergunta uma vez, informalmente, e ela tem muito a ver com um texto que eu li seu, quando você estava na Casa Fluminense, que fala da tua identidade suburbana, fala da identidade suburbana. É um texto que você fala mais ou menos o que é ser suburbano. Aham. E você tinha me falado que isso aconteceu muito mais quando você se tornou né, você entrou para trabalhar como jornalista e começou a dialogar com outras pessoas que não necessariamente conheciam a tua realidade suburbana de Honório. Era muito isso. Então, assim, é isso, né? Daí tem a faculdade. Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em vários lugares, até trabalhar no Jornal do Brasil, que era muito diferente. Outro lugar que não tem mais, agora é o Into, né? Olha. Que era muito diferente. Tinha esse negócio do hábito Zona Sul, né? E várias coisas que me deixavam impressionada. Sei lá, o tamanho do bolo na festa de aniversário. O bolo era pequeno. Você já olhava, Eu vai dar para não todo vai mundo, dar, né? Nossa, era quadrado desse tamanho, né? Isso E quando tinha já não aquele tava. negocinho assim, Isso quando já não né? tinha uns que já estavam embrulhados no papel alumínio guardado já, que era. Não, mas o legal é que tinha aquelas coisinhas assim, Isso, douradas. Eu né? não tinha tem pensado mais. nisso, é verdade. O bolo- tamanho do bolo. O tamanho do bolo. O bolo é pequeno, dá para todo mundo e sobra. Exato. Eu falei, gente, mas na minha casa não é assim, não. A gente faz um bolo grande, aí depois Ainda dá corta uma- aqueles pedaços, vai levar pra levando, casa, leva é. pra fulaninho, leva né? Assim, é sempre assim. Comida, né? As panelas são enormes, né? Ninguém sai sem nada. Nada. Assim, você sai, você come, você repete, ainda você leva, né? As crianças brincando no chão da sala, né? Tudo. Era muito, bem. tem umas coisas assim que eu fui percebendo que era diferente. E eu não sabia porque eu não frequentava, né? Não frequentava a Zona Sul do Rio. E é muito curioso, né? Como são mundos muito diferentes, assim. Não sei se hoje é a mesma coisa, mas assim, eu me lembro muito de ficar impressionada com isso, com os hábitos variados. Hábito de férias, hábito de viajar, um monte de hábito, né, diferente que Que a gente não tinha. não tinha. É outra realidade, outra percepção, outra relação, né? Assim, e eu acho que isso e assim não dá muito para fugir também, né, da conversa de trazer minha mãe para a conversa, porque minha mãe tinha uma coisa muito... Meus pais eram muito zelosos, assim, pela casa, pelo bairro, sabe? De cuidar da sarjeta, né? Tem uma época que o Honório não era asfaltado, mesmo o conjunto não era asfaltado. A casa fica em frente a uma linha do trem, né? E ali não tinha muro da linha do trem. Caramba. Então, assim, tinha gente que era atropelado pelo trem, né? Não tinha passarela para atravessar para o outro lado da linha do trem. Olha. Então, tinha que ter uma mobilização, né, de pessoas, assim. E minha mãe, especialmente minha mãe, meu pai também, mas minha mãe muito, né? Começou com essa coisa de se organizar também. Aí tem uns anos 80, né, que também tem abertura, que as Sim. pessoas podem se juntar novamente, né, depois, né, da abertura política. Então, tinha a Associação das Donas de Casa, tinha a Associação de Moradores, mas a Associação das Donas de Casa. E que ela fazia muita coisa com a Associação das Donas de Casa, com a Federação das Donas de Casa, e se reuniam, né? E para trazer essas coisas, né? Para o asfaltamento, o muro muro, da linha do a trem. passarela, né? Coisas que estão lá até hoje, né? Que foram reivindicações e foram mobilizações que aconteceram. E fazia mutirão, porque como tinha passarela, como rolou o muro, todo mundo tinha medo de que tivesse ocupação irregular de moradia. Então, assim, mutirão para fazer limpeza, jardim, para não ocuparem aqui, coisa e tal. Então, teve muita coisa disso que a mamãe foi fazendo, e era tudo assim, vamos fazer
Minha mãe Porque lembra que adorava. sua mãe era bem politizada, né? Minha Pra mãe- época dela, né? É. Não, e tinha umas coisas assim, nessa a conversa, né, que estava ouvindo essa coisa das festejos de santo. Minha mãe era muito devota de Nossa Senhora Santana. E dia 26 de julho é o dia de Nossa Senhora Santana, dia dos avós. Que é Nossa Senhora Santana, avó de Jesus, né? E aí tinha sopa da vovó. E aí as vizinhas traziam, né, coisas para colocar naquele sopão. E minha mãe adorava fazer coisa na rua. Então, assim, as festas eram na rua. Aí abre o portão da garagem, bota aquele mesão. É a Então, festa junina da rua. Festa junina sempre tinha por causa do meu aniversário, que eu faço aniversário um dia depois de São João. Mas tem aquela festa junina da rua, né? Tinha da rua com quadrilha, né? Tinha uma coisa quando não tinha muro lá, né? E era uma briga da rua A, B, C, É. D, lembra? Ana? Foi se perdendo, né? No Nordeste que ainda Agora mais que a gente aqui, vai dança de lembrando. tem que ser Não, fechado. Eu vou falar que tá tendo Tem um uma. local Eu não gosto dessa fechado. palavra revitalização, que parece que morreu, mas existe um processo que está retomando um pouco. Que bom. Até porque, né, a gente sabe que é insegurança no Rio de Janeiro, que acabou Exato. inviabilizando, de certa Sim, forma, claro. esses festejos de rua. Mas já que a gente interrompeu a Ana, eu vou pegar esse gancho para fazer uma pergunta. Outro Olha os gancho. ganchos aí. Ó, Vamos, tá cheio de gancho. A Ana, ela é uma jornalista, mas a Ana, acima de tudo, é uma pessoa que tem um texto maravilhoso. O texto da Ana te transporta para aquela realidade que ela está vi, escrevendo, eu para aquele conto. contexto. E aí eu fiquei com uma dúvida de uma pergunta que eu nunca te fiz, Ana. Essa vontade de escrever, de retratar, essa tua escrita que é muito do teu pertencimento, daquilo que você está vivendo, vivenciando, ela começa a se constituir nesse momento ainda que você está estudando como secundarista? Porque como é que você escolhe o jornalismo? Essa é a pergunta que eu quero chegar. Como é que você... Deixa eu falar, aquela história que ela conta, parece que você está vivendo ali dentro. Né? Ela é o texto que Ela você vai tem o texto. contando e você vai vivendo Ai, que aquilo bom. mesmo, né? Porque eu morei em Rocha Miranda, então foi aquilo tudo que eu vivi mesmo. Mas que todo suburbano vive, exatamente. Você descreve naquele teu poema. De uma como maneira é que a você vida faz do parte suburbano. dele. Nossa, já virou até poema. Olha, É um poema. É. Poema. Eu acho que é um poema. era para ser um Não papo é de uma subúrbio, crônica. mas foi uma Mas não é uma crônica. crônica, não. É um poema mesmo. Tá Isso. vendo? Pode falar. Eu, Ana. na verdade, é o A seguinte, gente eu É uma sou- ode a Honório e a... Eu, como irmã mais nova, eu tive essa colher de chá de ter 8 pessoas na minha frente que Só foram me 8? ensinando muita coisa. Assim, eu aprendi a ler com um dos meus irmãos. Assim. Caramba. E aí eles liam muito para mim, né? Sempre teve livrinho, eu já sabia, eu decorava as coisas antes de saber ler, eu já sabia a história porque eu já tinha decorado a história. E aí um dos meus irmãos mais velhos implicava, eles pulavam a parte, eu dizia assim, tá errado. Assim, Faltou aqui, não, é. faltou aquilo ali, assim. Então eu aprendi com eles, né? Aprendi a ler com eles. Eu fui para a escola muito cedo também. E eu sempre gostei de ler e sempre fui boa de redação, adorava redação na escola, assim. E quis ser jornalista, sei lá de onde é que veio isso, assim. Tinha alguém na tua família que era jornalista, alguma referência que já tinha próximo? Não. Depois que eu estava Alguma professora que falou, nossa, escreve Ela bem. viu o Fantástico e falou, quero ser apresentador Fantástico. Foi Não, isso. porque não fui nem para TV, né? Fui para escrita mesmo. Eu acho que tinha isso, tinha muito exercício, a gente tinha muita redação, né? Muita redação. Meu pai era uma pessoa também que gostava muito de... Com os meus irmãos mais velhos, ele fazia isso, né? Depois passeava, fazia qualquer coisa, aqui, ele chegava em casa, ele pedia assim, então agora cada um faz uma redação. Caraca, sério? Nossa. Cada um fez uma redação. E minha mãe gostava muito de escrever e, assim, tinha uma coisa que era muito legal e eu não sei se isso é muito suburbano, mas era muito da minha família. Muita história em torno da mesa, né? sim. Aquela mesa ali que se almoça Grande. e fica conversando. Não vai e embora, conta não. história, não sei o quê. Que a daqui gente a também pouco... tinha, né? Lá? Né? Exato. E é muito engraçado, Você eu também tinha, namorei Sim. um rapaz que eu achava muito estranho na casa dele. Ele tinha uma classe média alta. Todo mundo comia e ia embora. Ninguém ficava na mesa. Ninguém ficava na Acho mesa. Aí que horrível. eu fui percebendo que as pessoas, quando não são do subúrbio, eles não têm esse hábito. Aí tirava tudo e ia embora, todo mundo ia pro seu canto. Eu falei, gente,
Vamos ficar na mesa conversando. Fica na mesa, assim. Aí, daqui a pouco, aí você vai, né? Faz o café depois do almoço. Aí termina, aí chega alguém. Sempre chega alguém depois. Porque infinito, vai, ninguém volta, levanta. vai, volta. Já acordou, já voltou, entendeu? Aí chega alguém da rua Sai. trazendo uma novidade, aí senta Exatamente. aqui, assim, já comeu? Não, menina, eu não comi, aí você levanta, vai lá. vai. Tem sempre comida, ajeita um negócio, né? Exato. E o negócio continua. Então, a gente tinha muito isso. E a minha mãe tinha uma coisa também muito interessante, isso eu estava conversando outro dia com uma amiga, e aí que eu me toquei, assim, minha mãe sonhava muito e falava muito de sonho. Contava o sonho. De manhã, assim, acordava, assim, bom dia, ela assim, nossa, fui longe. E aí ela começava a contar. E aí, assim, você sonhou? E tinha a conversa do sonho, sabe? Prestar atenção no sonho. Minha mãe adorava prestar atenção no sonho, porque sonho Tem isso. Sonho tem coisa. Mas não fazia sabe? palpite também, não, né? Não jogava, não. Era só pra Não. interpretar, Não, mas né? tem sonho, tem essa coisa do sonho. Mas tem Ó, sonho. Sonhei com cobra, né? Não, e ó, na o família do sempre tem um sonhei com não sei especialista o que quê. sabe o que sonho significa, né? Sei, eu Ih, nunca sonhou sei. com isso, Sonho vai. do cobra joga no bolso dele. Não, palpite mamãe não tinha. Toda Palpite vez que mamãe eu não sonho tinha. com isso acontece. Tem sempre alguém que fala Mas isso. tinha né? umas coisas, sabe, que ela solucionava coisas. Ela tinha umas intuições, assim, né? E era curioso isso, era curioso. E assim, mas eu não imaginava que essas coisas todas dessem alguma coisa, que isso fosse uma história acontecendo. Eu me toquei disso, eu já não morava em Honório, porque eu já não moro em Honório há mais da metade da minha vida, eu não moro em Honório. Eu moro mais tempo fora de Honório do que em Honório. Você que Você mora pensa, onde agora? Honório mora em você, minha filha, onde você estiver. Eu moro em Laranjeiras, que é o bairro onde ficava a maternidade, onde eu nasci. Eu nasci em Laranjeiras, né? Como diz o umbigo enterrado, Retornou né? pra lá. Umbigo enterrado em Laranjeiras. Mas Mas só uma parte que você falou, porque eu me identifico. Eu era uma criança que adorava ouvir essas histórias. Sobretudo as histórias dos mais velhos, meus Sim. tios, avós, essas histórias que tinham um quê de fantástico, porque ela estava fora da minha perspectiva de mundo, mas eu adorava ouvir, e de certa forma aquilo te enfeitiça, te encanta, né, positivamente para e você. transmite, né, de uma geração para outra, assim, né? Minha avó, a mãe da minha mãe, morava com a gente. Quando eu nasci, minha avó já não morava mais em Madureira, eu já morava lá em Honório com a gente. Eu e minha avó, a gente dividiu o mesmo quarto, né? Caramba, meu berço, menina. era o meu berço. A e mais nova e a mais velha, Exatamente. olha só. E aí a gente dormiu junto, sei lá, eu tenho uns 4, 5 anos, porque quando meus irmãos começaram a se casar, né? E aí a casa foi esvaziando, então foram sobrando 4. A casa foi se rearrumando, né? Era uma casa grande, mas que, imagina, 9 filhos, meu pai, minha mãe e minha avó. Né? Caraca. Então, 12 pessoas 12 na pessoas casa. na casa. Gente, 12 pessoas. imagina comida para 12 Tinha que pessoas. ter uma Tinha organização. mesa para 12 ou não? Tinha que fazer um revezamento, E né? festa? Alguém Né? levantava. Ficava, sentava... Alguém com prato na mão, no degrauzinho. sofazinho. Todo mundo no mesmo ambiente. Todo mundo no mesmo Mas ambiente. se tivesse 2 ambientes, tinha bastante gente nos 2 ambientes. Não, sempre muita gente, sempre todo mundo meio junto, aquele negócio, né, de todo mundo meio na cozinha ajudando, né? Depois legal. teve a coisa do terraço também, né? Uma das obras, né, melhorou o terraço, assim. Então aí Construir no terraço também é muito fazia- subormano, né? Terraço. Isso é tudo, né, gente? Terraço. E até hoje tem lá. A todo casa mundo- tá lá, mas assim, depois que a minha mãe morreu, né, assim, as coisas, elas mudam muito, né? Entendi. Descentraliza, né? Porque, assim, Aham. meus irmãos já são avós também, né? Ah, Então, a ok. família fica muito grande, assim, muito É grande. mais difícil de Pô, se é encontrar. muito mais difícil. Quer dizer, de se reunir todo mundo junto, mas a gente está Datas festivas. sempre se encontrando, né? É grande sempre, E assim, a É. gente do subúrbio tem essa mania de querer todo mundo se encontrar, de ter essa vontade de estar todo mundo junto, de muita gente junto. é muita gente junto. Né? E quando eu casei, meu marido, ele é de Ipanema, né? Então ele achava horrível essa mania de ter muita gente dentro de casa. Por que tanta gente aqui? E eu adorava, eu achava super esquisito não ter ninguém dentro de casa. Tem achava que ter estranho, alguém dentro de... Na Nem minha mãe- sei viver só eu, 2 pessoas, Deus me livre. Minha mãe, quando ia na minha casa, assim, né? Ela falava assim, não tem vizinho aqui, não? Não tem. Eu falei assim, cadê? Mas é um silêncio, não se ouve uma criança. Porque você imagina, em Honório, você ouve o samba, o funk, até hoje. Claro. Todas as músicas altas Tinha pra uma caramba, gritaria, cachorro. briga, criança. né? Aí alguém fala, posso pegar a bola?
posso pegar a bola? Caiu aí. Ah, de novo essa bola aqui. Aí a pipa, A pipa. né? Assim, a Mas pipa, é legal a você bola. crescer, Cachorro né? passando. Igual que o Marquinhos China falou, né? Que a gente nasce no subúrbio, a gente ouve o batuque da Não tem macumba, né? silêncio no subúrbio. Porque aquele carro passando pro pinto, pra dar o Pro pintinho. pinto? Que é isso, menino? Não, tem um pinto, não tem um pintinho? Carro passando pro pinto? Não tem mais. Era uma atrocidade Era pra que faziam com trocar, o pintinho. rapaz. Era pra trocar Garrafa, garrafa por peixinho ou pintinho, menina. Então o cara passa o pé, Não é olha o pinto. Não, peraí. Vamos moralizar o pobre subúrbio. Tem o pinto, tem o pirulito. Eu tive história bonita com Pirulito, não me esses lembro. pintos. Ah, aquele cara passa tec, 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 Ah, aquele biscoito. nossa, Era o biscoito, Tinha. era aquele biscoito, um canudinho, né, que não tinha nada, e aquela chupetinha que era uma balinha. Super açúcar, né? Não Gente, tinha mais. sempre a gente mas saía, vai, eu tava querendo saber Não, como é que a a Ana Ana foi pra é faculdade de jornalismo jornalista, e a gente tá vendendo vamos pirulito e esquece. pegando garrafa, Então, trocando garrafa. Aí, beleza. Faculdade, bom, jornalismo. Meu pai não entendeu nada. Meu pai não entendeu nada, assim. Mas jornalismo, por quê? Ah, Ana, né? mas você sabia que você tinha um bom texto até então ou Não, não? eu sabia. Os Porque professores vinha da falavam, escola, elogiavam. Já né? vinha da escola, assim. E era isso, eu queria. Ah, então alguma eu professora deve queria. ter falado pra você, nossa, você seria uma ótima Nunca participou do jornalista. Grêmio, de um Grêmio, de alguma Escola, coisa. Não, eu era muito representante de turma, eu era muito representante de turma, assim, mas Boa depois de eu aluna. já formado, não, sempre. CDF. Não, nem são CDF, mas assim, pô, respeito o professor, né? Boa. Mas depois de eu já formada, minha mãe falou um dia para mim, né? Assim, eu sempre quis ter uma filha, eu sempre quis ser jornalista ou advogada. Sua mãe falou? Minha pra mãe você? falou, Caramba. mas ela não me falou antes, ela falou depois. Olha. E eu tenho uma filha jornalista e uma advogada. Assim, né? Olha, que bacana. Uma das minhas irmãs é advogada, assim, procuradora, né? Mas fez direito, né? Advogada. Mas, assim, então eu fui para a faculdade, meu pai disse, pô, mas carreiras mais sólidas, né? Aquela coisa, aquela atriz, médico, engenheiro, advogado, né? Engenharia não, direito não. Mas né? também não fizeram uma Assim, Já tem pressão Cid Moreira, contrária, já não, tem- né? não, mas ninguém entendeu muito bem, assim, pô, como é que vai ser isso, né? Vai trabalhar onde, né? Vai ser fazer que concurso, né? Mas beleza, vai lá, né? Vai aí, assim. E aí eu comecei a fazer estágio muito cedo, muito cedo. E fui trabalhar trabalhei em rádio antes, né? E quando Você eu teve consegui, passado por rádio? Eu não sabia. trabalhei. Que rádio? Pode falar? Claro, eu fiz o meu primeiro estágio foi numa rádio universitária, que era a Rádio Estácio, ali no sim. Rio Comprido, Sim, né? sim. Depois eu trabalhei uma época na Rádio Tupi, eu fui Olha. redatora da Cidinha Campos. Que Imagina, isso? Caramba! entrava às 6 ou 7 horas da manhã, assim. Gente. E assim, imagina, eu ficava admirada, porque quando eu chegava, ela já estava na rádio. Ela é esse caráter, né? Assim, mas impressionante, um caráter forte, né? Quando explosivo. Mas ela já chegava com Coordenando. 3 ou 4 jornais lidos e fazendo ligação de uma notícia com a outra. Já não tinha internet, né? Estamos falando no mundo sem internet. Já chegava com jornais lidos, circundando, e ela escrevia o texto de abertura, assim, né, do programa dela. E fazendo essas ligações de notícias, era muito impressionante, assim. Trabalhei numa rádio. Na verdade, o meu primeiro registro em carteira de trabalho é locutora e entrevistadora. Eu trabalhei na Rádio Tropical, que era uma rádio só de Gente, carnaval. Sim. Só de carnaval. E eles, todo ano, eles formavam uma equipe, né, para cobrir os ensaios da escola de Você samba. chegou a pegar essa cobertura de escola? Muito, Gente, Ana, muito. não Todo final de sabia dessa semana, história, todo olha. final de semana. Todo final Isso de semana. diz muito sobre a sua suburbanidade. Não, é engraçado, tá rolando uma série, né, sobre Sullivan e Massadas, Ah, né? é? Não acompanhei ainda, não. Eles escreveram muitos desses Sim. sucessos, né, que a gente Sim. canta até hoje. E aí, lá, pelas tantas, tem cantando Elson do Farrogode, né, que ele sabe quanto tempo. Nossa, E não virou vejo. tem um cantor novo que canta isso, Ferrugem. Não é? E eu lembro dessa música cantada pelo Elson do Farrogode nas festas que a Rádio Tropical fazia em praças, de Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Caraca. E a gente ia cobrir com era esse elenco. Elson do Farrogode,
sei lá, era uma galera do samba, do pagode, e eu trabalhei nessa rádio. Então você trabalhou um bom tempo com rádio. 6 meses. Não, nessa rádio eu trabalhei 6 meses. Depois trabalhei na Rádio Tropical, trabalhei na Rádio Tropical, na Rádio Tupi, trabalhei na FM 105, que era do Jornal do Brasil. Caraca. Antes de trabalhar no jornal, eu trabalhava nessa rádio, eu entrava 5 horas da manhã. Nossa Senhora. É um horário muito louco, né, de jornalista. Né? E você já morava em Honório ainda nessa época? Claro, eu estava Caraca. ainda estudando. E aí era uma coisa, tinha que pegar o 362, né, aquele Praça 15, Honório Gurgel. E para chegar, e rádio tem isso, rádio, 1 minuto de atraso em rádio é um absurdo, né? Tem que chegar na hora. Você tem que chegar antes da hora, né? E eu entrava às 5 da manhã, então eu tinha que pegar o ônibus de 3h30 da manhã. Porque de madrugada o ônibus saía nas meias horas, né? Então, se você de 4h30 não daria tempo. E aí depois rolou, assim, eu fui muito insistente nessa coisa do Jornal do Brasil, assim, de tentar trabalhar no Jornal do Brasil. Mandei carta pro editor na época, que era o Marcos Sacorreia, que foi um cara que, assim, prestou atenção na carta de uma estudante, né? E achou que estava bem escrita. E a partir dali, a gente começou assim, ele falou assim, quando tiver uma oportunidade, eu ligava sempre. Porque isso eu queria trabalhar no Jornal do Brasil, eu queria trabalhar naquele prédio, JB 500 ali, né? Assim, Avenida Brasil 500. E fiquei quase 10 anos lá no Jornal do Brasil, assim, foi muito interessante. Foi o maior tempo em redação, assim, o maior tempo que você ficou? Acho que talvez sim, porque depois fiquei na Editora Globo em 6 anos. Eu acho que sim. Caraca. Acho que sim, direto, assim. Teve um período pequenininho que eu fui para Caras. Eu trabalhei na Caras no início da Caras. Olha, você assim. foi da Caras, né? Sim. Sim. A revista que povoava os primeira consultórios de dentista do Rio de Janeiro. Não, e foi muito... Edições antiquíssimas. Você foi na Ilha de Caras? Cara, eu nunca fui a Ilha de Caras. Mas, olha, tem uma coisa muito interessante da Caras. Olha o que você ainda vai tem a falando. ilha? Ai, não sei se tem. Talvez tenha, porque é um projeto publicitário muito bem sucedido, né? Porque a mansão da Playboy tá abandonada. Não sei. Fofoca, como você diz, fofoca todo mundo gosta. Mas, olha, eu trabalhei na Caras, esse ano 93, que a Caras tinha acabado de ser lançada, ninguém sabia muito bem como fazer a Caras, porque era aquela coisa, a notícia tem que durar... Quem foi a capa da Caras, primeira? A primeira capa? Pô, aí você também tá de brincadeira, né, cara? Não me lembro. Isso é não pergunta sei. pra se fazer? Não sei. Esquece. Não me lembro. Isso é Não me pergunta lembro. pra quem vai lembrar da primeira? Não me lembro. Não sei, não me lembro. Não vou arriscar. Mas, aí eu trabalhei na Caras, voltei pro Jornal do Brasil, porque eu queria trabalhar no Jornal, né? Voltei pro Jornal Não, do mas Brasil. você falou que tinha um projeto interessante. Então, aí passei lá até o final dos anos 90, saí do Jornal do Brasil, fui pro Dia, foi ótimo trabalhar no Dia. Aí saí do Dia para ir para um projeto novo da Editora Globo, que estava lançando uma revista que era uma concorrente da Caras, a Quem. Caramba. A Caras dominou o mercado sozinha durante 7 anos. Ninguém fez, né? Ninguém, não teve nada daquele formato. Aí, nos anos 90, começou, a Editora Globo se mexeu, a Isto É fez lá, Isto É Gente. Mas aí tinha umas chiques e famosas. É verdade, gente. Mas demorou 7 anos. Quando eu cheguei na Editora Globo, a primeira pessoa que a gente ligou para saber como é que se poderia dar entrevista, a pessoa já sabia tudo aquilo que na Caras no início. Ninguém sabia que história era aquela, porque você fica horas com uma pessoa, porque você tem que dar essa sensação de que você está convivendo com ela. Então, troca de roupa, faz o cabelo, vai produtor. Eu nunca tinha visto isso, não sabia como fazer esse negócio. Quando eu fui para Quem, as pessoas já sabiam. Eu falei assim, cara, a Caras ensinou uma cultura aqui. Tem uma coisa importante. Sim, todo mundo lia Caras, ou não gostando, não todo mundo lia Caras. Eu achei que tinha um assunto. E aí, meu mestrado foi sobre isso. Acredito, não foi? Sério? Revista Caras. Porque era o seguinte, quando a Caras, eu entendi assim. Antes, as revistas de fofoca, as revistas eram revistas sobre a televisão, né? A vida dos atores que fazem aquela novela. Ou então, assim, o vilão vai ficar com a mocinha ou não vai ficar com a mocinha.
não avançava para a vida particular das pessoas. A Caras começou a avançar para a vida particular das pessoas e era isso que interessava. Só que também não era exatamente a vida particular das pessoas, porque a Caras levava produção, levava roupa, levava maquiador, levava não sei o quê, esticava o seu lençol, mudava, se tivesse que essa mesa não está boa aqui, bota a mesa do outro. Então, ela está falando de uma vida privada inventada. Então, tem um limite entre vida pública e vida privada. Então, a minha dissertação de mestrado era isso, era a reinvenção do real. Né, que é o limite entre vida pública e privada na cobertura das revistas de celebridade. Você já estava antevendo as fake news ali, não, fake news que eu digo na verdade, no sentido de... Na verdade, eu acho, Rafael, que era uma coisa das redes sociais. Superexposição também. Não, das redes sociais, porque nesse momento, a gente não está num mundo que tem internet, que tem rede social, nada disso. Você quer a vida mas privada... Mas sair na cara era... mas você quer a vida privada de alguém conhecido. Depois, hoje em dia o que a gente vive é uma superexposição, uma evasão de privacidade das pessoas comuns, das vidas ordinárias. Sim, né? sim. Sim, então eu acho que tem essa... Eu lembro que tinha depois da cara veio as bundas também, né? Tinha uma que era bundas era ótimo, bundas era ótimo. Tô brincando que era exatamente porque era uma galera do caceta, sim, né? Uma garota do caceta que... Quem vê bundas em caras não vê caras em bundas. Ótimo. Caraca, Ana, você me apresentou aqui coisas que a gente convive contigo. Eu não sabia, menina, que você tinha passado por esse... Sou rodada. Pegou a gente. Nós vamos ter que fazer um livro sobre essas experiências, né, Ana? Já falei nós, eu já tô me incluindo. Não, e aí, assim, falando sobre essa coisa do... Eu quero falar sobre fofoca. Fala. Não, agora não, no livro. Qualquer coisa, né? Você não tem jeito. Tem que falar por trás. Você nem interrompeu a menina estava aqui desenvolvendo coisa assim. Mas eu sou assim, eu só tô aqui para interromper. É papo. Não, mas esse negócio do livro, né? Porque eu quero introduzir essa história aí, da história da suburbanidade, né? Teve um aniversário, eu já não morava mais em Honório, mas teve um aniversário que me deu vontade de fazer uma festa junina em Honório. Eu fiz todo um estereótipo, mas era... Uma pesquisa. Nada. Fiz só uma graça a caminho da roça, né? Assim, com mapinha para chegar em... Fizemos um arraial em Honório. E eu convidei os amigos, agora Zona os amigos Sul? Zona Sul, né? Para ir para Honório. As Laranjeiras é um Zona Sul um pouco... Mas aí não era só amigo de Laranjeiras, não. Era amigo Não, é bem diferente. Amigos de tudo, né? Amigos de todos. E foi uma festa aí eles super legal. Lá e se identificaram, não? Foi uma festa muito legal, assim, porque era uma alegria danada, né? Assim, eu fiz alguns aniversários, né, em Honório. E uma vez, conversando com a minha mãe, eu falei assim, meus amigos são muito chatos, ninguém mais quer fazer nada. Aí, mamãe, que já tinha uns 80 anos, assim, 80 e poucos, disse assim, os meus também. Todo mundo só falando de doença, todo mundo não sei o quê. E aí eu falei... visionário. Olha só, a gente tá falando da sua mãe, pode me prestar o livro da Dona Zé? Não, botar aqui um instantinho? Pode deixar aqui, não posso? Só botar aqui no close da câmera. A gente vai falar dele já, mas só para criar uma expectativa. Ou tem que ser assim, na hora do gancho? Não, pode deixar aí. Não, porque aí... Eu vou deixar aqui, pode deixar assim, pezinho? Pode. Que a câmera pega bonitinho. Meu Deus, que bonitinho. Não, mas é o seguinte, tem uma... Até por conta, né, dessa coisa de conversar muito, nessas conversas em casa e tudo mais. E minha avó, né, que morava com a gente, minha avó, ela era baiana, né? E minha avó era de 1901, imagina. E a vovó tinha uma coisa... 1901, agora que eu a ficha. Avó, 1901, Nossa! 1901, mas na certidão 1906. Ah, né? Sim, aquele gapzinho, para que registrar agora? E a vovó foi a primeira pessoa da família que veio para o Rio. Qual é o nome da sua avó? Dioclécia. Dioclécia de Santana. Vovó Dedé. Vovó Dedé. Vovó Dedé. E era Dioclécia, que ela falava Dio, né? Dioclécia. Às vezes escreviam Deoclécia, não, era Dio, ela dizia. E a vovó veio para o Rio, né, e teve os filhos dela aqui, e se viu muito com 3 crianças sozinha, porque o pai da minha mãe, dos meus tios, ele era uma outra família, a minha avó era uma segunda família, e ele sumiu. A gente sabe que ele era advogado e coisa e tal.
Tem uma foto da minha mãe pequena, minha mãe tinha uma babá, assim, acho que tinha uma vida, assim, né? Mais confortável. E passaram maus bocados, assim, maus bocados, que minha avó dependeu muito dessa rede de apoio de amigos, né? Que não deixou a família dela sucumbir, né? Então, assim, minha mãe foi para um colégio interno, minha tia foi morar com os padrinhos, meu tio, quando ficou mais velho, também foi para um colégio interno para minha avó poder trabalhar, essas coisas. E a minha avó tinha uma coisa que era o seguinte, ela não queria se perder da família dela. Minha avó sabia ler e escrever, que era uma coisa muito diferente, Sim. muito singular, para uma mulher de 1901, preta, baiana, Vamos né? contextualizar que em 1901 as mulheres não tinham nem direito de votar, tá? Só em 1934 que isso começou facultativamente. Então, a terceira Constituição do Brasil, a gente está falando de uma realidade em que, né, a gente tem aí aproximadamente 80% da população analfabeta no Brasil. Exatamente. Minha avó sabia ler e escrever. Pra você ver. Minha avó, o pai da minha avó é da Lei do Ventre Livre, imagina, não, meu 1871. bisavô. 1870, Meu bisavô. 1870. Então, a vovó tinha uma coisa de manter o contato com a família da Bahia, né? Então, minha avó escrevia, minha avó tinha essa coisa das cartas e da gente não se perder. E minha avó contava muitas histórias para minha mãe, que era a filha mais velha. Contava muitas histórias. Uma das minhas primas, filha da minha tia, quando minha avó morreu, a gente fala da vovó como se a vovó estivesse viva. Sim. A vovó morreu há 40 anos. Mas, assim, eu falo da vovó como se a vovó, né, estivesse aqui, eu tomei café com ela. Essa memória afetiva é forte. E a minha prima, Jussara, ela se deu conta de que tinha uma história que a gente não conhecia, que a gente desconhecia, uma história familiar que a gente desconhecia. De onde é que a gente veio, né? Quem era o pai? A gente sabia do pai da vovó, mas e da mãe dele? E dos pais dele, assim? E a minha avó contava muitas dessas coisas para a mamãe. Sua mãe tinha Mamãe indício dessa escreveu memória. sobre isso. E minha prima teve uma iniciativa sensacional. Minha avó falava uma expressão, minha avó sempre dizia assim, é verdade, é verdade. E minha prima fez um álbum com a história da vovó e até onde foi possível rastrear. Caramba. Que é uma história familiar, né? Uma história de origem familiar. Ela chegou aí desse em ramo. arquivo para fazer consulta ou só baseado em depoimento memória, oral mesmo? Depoimento oral, assim, depoimento oral. Mas que é uma coisa... E a tua mãe que tinha salvaguarda desse... Mamãe que sabia de um monte de coisa. Mamãe escreveu, né? Um monte de coisa. Mais gente escreveu também, mas a maior parte foi da mamãe. E é uma coisa assim, que eu acho super importante essa iniciativa da minha prima ter feito isso há 40 anos. Hoje a gente tem muito mais gente falando sobre memórias e histórias pessoais, né? A importância da história oral, a importância das histórias da família. Minha prima fez isso intuitivamente, assim, da cabeça dela e saiu colhendo imagens. Mas só uma curiosidade particular, porque isso é muito rico. Ela fez isso numa forma de diário, registrando à mão, ela digitou, ela datilografou, existe um álbum. Ela fez um álbum grande, assim, que é um exemplar que roda pela família, com essa história. E que, assim, o que eu já percebi é que hoje os tatranetos, né, tetranetos da minha avó, já não sabem tanto essa história. E aí eu tive com ela essa semana, esses dias, assim, porque esse último elo com a minha avó, né, que a filhada da minha avó morreu com 103 anos em Salvador. Eu vi que você E eu fui lá. postou. Eu já tinha visto, eu a tinha visitado um mês antes, assim, aí fui no fim de semana para despedida dela e coisa e tal. E aí encontrei com a minha prima e falei assim, cara, agora a gente tem que tirar esse negócio do papel. Isso tem que ser livro. Isso não pode ser um álbum. E tem que ser acrescido de coisas, né? Porque a gente também hoje pode saber mais. Informações, registros. Tipo assim, a mãe da minha avó, ela foi posta na roda dos enjeitados na Bahia. Caramba. Sabe? Então, é aquela coisa, que bota a criança ali, vira a roda e ela é criada por uma instituição católica, né? Hoje, minha prima não foi pesquisar sobre isso. A gente, né, já poderia, aliás, já deveria ter feito.
Mas ela sabia disso de memória? Falando... Minha avó? Porque a própria igreja não fazia registro das crianças Não, que estavam na roda. Minha avó sabia disso contado pelo pai dela. Contado pelo pai dela. Que essa minha prima, né, que faleceu agora com 103 Esse pai anos. dele é pai adotivo, né? Não, o pai dela, o pai da minha avó. Ah, tá. O pai da minha avó. Essa prima da mamãe, né, que morreu. Porque são muitas pessoas, muita gente, é muito lá atrás. Você me perdi. Não, essa prima da mamãe que morreu, agora com 103 anos, falava do pai da minha avó, né? Como era o avô dela, né? E ela contava coisas, porque o vovô chegava para visitar, imagina, ela tá falando do pai da minha avó, né? Assim, era o avô dela, assim. Que coisa. Enfim. E vai sair o livro, então. Você botou a pressão. Tem que botar pressão na gente, né? Depende de quem? Depende da gente, né? Não. Então Deixa eu ver a capa do livro que eu não vi. Calma, vamos falar disso. Deixa aqui pra eu lembrar, então, porque a gente vai chegar aí. Fica calma. Essas coisas foram o seguinte. Ela virou assim, eu tava querendo pegar aqui. Não, porque eu tinha esquecido que eu tinha dado para o Rafael. Eu tinha esquecido que eu tinha te dado, tinha esquecido. A minha mãe, daquela conversa, né, de que assim, minhas amigas também estão muito desanimadas, só falam de doença, não sei o quê. Eu falei assim, cara, minha mãe com mais de 80 anos achando que isso tá, né, que estão desanimadas, isso é mais interessante do que eu reclamando, né, dos meus amigos. Eu falei assim, mãe, mas como é que faz pra gente? Não sei, a gente tem que fazer uma festa, fechar a rua, porque tudo é isso, né, fechar a rua, né? Fazer uma feijoada. E a mamãe tinha uma coisa, né, Todo assim... mundo cheio de doença, pensando feijoada. Feijoada. Essa não foi Cheio de doença, a gente tava tudo bem, rapaz. Feijoada. Mocotó. Era uma coisa leve, né? Coisinhas leves. E aí eu falei assim, então vamos fazer essa feijoada. Daí, você adorava botar ficou pilha também, né? Botar pilha, porque estimular, ela era muito né? animada, né? A mamãe era muito animada. E eu falei assim, cara, tem um negócio acontecendo aqui, na cozinha da casa da minha mãe. Que é essa história, né? Dessas donas de casa, dessas pessoas que têm uma vida, né? Não vou dizer dura, sacrificada, assim, porque parece uma coisa... Mas que tem uma vida, assim... Dura e sacrificada. Dura e sacrificada, e que fazem festa, luta, né? De E que luta. fazem festa, e que se animam, né? E aí, nessa época, eu estava trabalhando com uma amiga que fazia cinema, assim, e estava trabalhando com uma questão de memória. Eu trabalhei na Funarte um bom tempo. Mas eu vou fazer um inventário de todos os lugares que a Ana já trabalhou. Porque, rapaz, é de rádio, a revista, a inusitados. jornal. Achei que Ana vivia ali, ó. Rapaz, isso aí é... Senti fazendo parte da família dela. Aqui, ó. E se você for contar a história dela, começa pelas carteiras de trabalho. Você vai contabilizando as 15... Não, começa pela contagem das minhas contas de fundo de garantia. Eu fiz uma conta, outro dia são 13, assim. Mas aí você teve o despertar ouvindo as Não. histórias na cozinha de Ouvindo todo essas- mundo. ouvindo Assim que essas você histórias começou, da né? Entre mamãe. cortar um paio, uma linguiça, Não, eu entendi, de salgar o... Tinha um negócio importante que a mamãe estava fazendo ali. Tinha um negócio do muro, tinha um negócio do jardim, tinha coisa do asfalto, tinha coisa da rede, da solidariedade. Minha irmã dava uma aula para alfabetização de adultos no terraço da casa da mamãe. Caramba. Era uma turma, era muita gente que se alfabetizou pela Só minha falta irmã. falar que era pelo método Paulo Freire, Minha subversiva. irmã era total Paulo Freire. E a Ó. minha irmã fazia uma coisa, minha irmã fazia umas cartilhas que eram incríveis. Que era o seguinte, que ela ajudava a pessoa a reconhecer que a pessoa sabia ler. Sim. Então, por exemplo, ela fazia umas coisas assim, pegava, recortava, homo, veja, bombril. Caraca, genial. E aí você ajuda a pessoa a Educar a entender partir que da ela realidade sabe. do educando, Você sabe, você já sabe, sabe? que Assim, legal. você vai reconhecendo, né? Então, isso tudo aconteceu na casa da minha E você mãe. vendo tudo isso. Ó. Não é incrível? Verdade, né? Não é incrível isso? Muito, muito legal. E aí assim, quando rolou nessa coisa, vamos animar e não sei o quê, eu falei assim, Mas nesse cara, momento que sua mãe queria animar, já era um momento que a maioria dos filhos já não estava morando mais com ela, Nem né? eu. Nem você. nem eu, já... Mas assim, a gente não morava e a Norma estava sempre lá, né? Porque a mamãe também era muito, muito agregadora, né? Muito... Minha mãe teve um carnaval que a mamãe fez
como é que chama? Inventou um samba, uma marchinha. E era uma coisa, era governo Lula ainda. Ela inventou a marchinha. Ela criou a marchinha. E era, o Lula recentemente disse, né, que não lia jornal e coisa e tal, mas quando lá no Lula 2, ele também disse, aí mamãe fez uma marchinha, seu presidente, não me leve a mal, não acredito que o senhor não lê jornal. Que legal. Que ótimo. Primeiro mandato. Acho que o primeiro ou o segundo, não me lembro qual dos dois, não, o segundo. E a gente fez fantasia de jornal, porque aí tinha um verso que era ótimo, né, que ela dizia, como é que ela diz assim, fantasia de jornal é barata e cobre tudo. E aí ela dizia assim, porque a gente está falando da fantasia de jornal que cobre roupa e jornal que cobre tudo, né? Sim, olha aí, viu? Que mãe, hein? Era uma coisa. E aí eu chamei uma galera para filmar. Chamei o André, a Sônia, para filmar. E rolou Dona Zuleika, a feijoada do Darcy, que era esse... Agora que você quer ver? E tá no Dona YouTube. Zuleika. Tá no YouTube. Você tá no pode YouTube. procurar no YouTube, ó. Dona Zuleika, para quem não conhece, a gente ainda não apresentou oficialmente com nomes e sobrenomes, mas Dona Zuleika tá aqui, ó, protagonizando esse documentário que maravilhoso. Acabou. É um retrato afetivo, né? Sobre essa coisa que ela... vou fazer o Espaço Cultural Professor Darcy Ribeiro, que é totalmente doido da cabeça da mamãe, né? Assim, embaixo de uma árvore. E aí, assim, bom, mas esse videozinho, esse documentário, esse filminho, fiz uma sessão no espaço... Teve exibição, teve gala, exibição, foi super com portão Foi que aberto. ano? Foi que ano? Isso já tem tempo, era 2003, eu acho, 2005, não sei. E aí a gente fez, né? A gente fez, teve uma estreia lá. Teve uma estreia lá em Honório, mas a gente também fez uma exibição no Estação Botafogo. Uma amiga Imagina só, sua mãe ver o filme com dela na debate, exibição. com debate. Não, na Estação Botafogo. E aí, no debate, perguntaram, né? Um lugar super Dona alternativo. Zuleika, a senhora tem outros planos, assim, mas tem mais planos? Aí ela falou assim, senhora... A mamãe estava com 86, assim. Ela falou assim, olha, tem um livro... Tá escrito, tá na mão dela. Acho que ela quer fazer homenagem póstuma. Olha aí. Jogou Aí eu assim, falei, né? Eu falei, caramba, Que a mamãe legal. está com 86 anos. Ela já tinha escrito o livro, porque qual a ideia do livro? Minha mãe queria saber, assim, de onde vem Honório Gurgel? Quem foi Honório Gurgel? Que legal, o 362 passa na porta. porta. A mamãe dizia isso, né? Que o 362 passa na porta. Que E legal. Honório é ótimo. O 362 passa na porta. Para tudo quanto é lugar. Peguei muito, Tem 362. aquele outro também que Essa, era o 362 e tinha um que era... 300, não. A Avenida Brasil tinha 300. 378. Não, tinha um Não, era só o 300. 362 ali, não tinha só outro 362. não. Só o 362. Tinha, sim, vou lembrar. Não tinha não, Valesca. Valesca. Até o fim, Ah. Mas aí rolou esse negócio do livro. Ela já estava com o livro na cabeça, já estava escrito, porque ela tinha uma curiosidade. E isso eu acho importante, né, falar, assim. A gente tem uma história do Rio que é muito desigual, né? A gente conta a história do Rio de maneira muito desigual, né? A gente tem um holofote para um lado do Rio e a gente apaga, né, todo um outro lado do Rio. E a mamãe, no filme ela diz assim, olha, aqui é um bairro distante, mas aqui também é cidade maravilhosa. Sim. Aqui, né, aqui também é cidade maravilhosa. Porque vivemos momentos maravilhosos, né? Oi? Porque vivemos Eu momentos vivi maravilhosos. Porque é onde você está vivendo. Sabe? A gente não pode ser essa coisa excludente de que conta só uma parte, um estilo de vida e o resto não conta, né? Então, eu acho que o valor dessas histórias é jogar a luz para essas histórias comuns, que são abundantes. E a cidade da gente, ela tem essa coisa, né? O carioca, legal, bacana, é de gente comum, que circula pela cidade, né? Assim, se desloca. Eu acho até, assim, poeticamente falando, muito pouco chamar as pessoas que fazem a cidade, a sua grande maioria, né, de pessoas comuns, né? Porque é muito mais do que comum. São pessoas extraordinárias mesmo, no sentido de ter a capacidade de, dentro de uma perspectiva da Dona Zuleika, num matriarcado que ela tinha ali, de agregar e de extrapolar os limites da... E na época, né? Sim, sim. Da própria... Gente, é uma ação política, mas é uma ação social, mas também é uma ação cultural. E tudo isso está sendo feito sem nenhuma pretensão, além da pretensão de valorizar o seu próprio espaço. Então,
É extraordinário, não é? Essa coisa das redes dos afetos, né? Assim, que se mobilizam muito também, né? E é uma atuação política super importante, sem ter toda a conceituação política, né? Assim. Sem necessidade de se autoproclamar política não no sentido. falava, mas era política. Mas era total. Então, você consegue pegar uma aguinha pra gente, cara, por favor? E tem assim, para essa história, né? Que ela disse que já estava escrita, que o livro estava ali dormindo comigo, e de fato estava. Estava comigo porque eu estava numa certa crise ali, sabe? Eu achava que tinha que ter mais dados, mais conferências disso e daquilo, tinha que ter mais apuração. E aí depois, quando ela me deu esse cutucão, eu falei assim, cara, se eu quiser fazer um livro desse, com dados, eu que escrevo o meu, né? O dela é outra coisa. O dela é outra coisa. E ela, a mamãe já tinha... Quer água? Não, quero não, obrigada. Ela já tinha entrevistado uma catequista, que era a primeira catequista da igreja. Ela já tinha ido atrás dos padres que fizeram, padre da igreja de Santa Luzia, que tinha lá outra capelinha. Tinha ido atrás do padre... não posso esquecer o nome dele. Esqueci. Que era da igreja de São José. Minha comunhão foi na Santa Luzia, minha comunhão. Eu também. Eu também. Eu fiz catequismo lá na casa da catecismo. Você fez? Cara, eu também não fiz. sei. 9 meses, Laine. Oi? Nós fizemos em 9 meses. Eu não sei. Mas eu fui do grupo jovem, fui do grupo mini jovem, fazia No momento que a teatro. gente fazia muita bagunça. Aí tiraram a gente da igreja, botaram a gente para ter aula na rua da... Isso diz muita coisa, Valesca. E na casa da professora, a professora falou, acabou! Acabou! Vamos fazer agora a primeira comunhão. Não, Já a estão gente catequizadas. Vamos embora, batiza logo. São 2 anos. Eu não faço, eu não A gente lembro. fez Não lembro 9 porque eu meses. fiz. Eu ia muito para lá, porque era o catecismo, aí depois tinha a crisma, depois tinha o grupo jovem, depois Meu Deus. a gente adorava, assim, aí tinha um grupo do teatro, assim, tenho amigos Mas a até gente não hoje que era do gostava, teatro não. daquela época. Não Adorava. Ela nem mentia. Eu adorava, a gente Tem tinha uns lugar ali. problemas com a igreja, mas deixa pra lá. Vamos. Não, mas era legal, sabe uma coisa que era legal, assim, porque esse grupo de teatro, a gente... Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 13. É, assim. eu Eu devia ter uns 13. Não, eu tô só com pena da Ana, porque vocês estão puxando pela idade mesmo, né? Estão Pois puxando é. quantos anos, qual era a capa? Qual era a capa? Ah, Qual era a meu capa? Deus do céu. Não, mas tinha... Mas é porque eu achava que era só aquilo. De repente, veio, sei lá, veio uma coisa Mas tinha uma coisa muito legal desse... Até Por que eu Cacidinha, gostava? né? Até assim, por que eu gostava dessa coisa desse grupo, né? Do grupo de teatro da igreja? O diretor era o filho da catequista, o Almir, a gente é amigo até hoje. Ele foi fazer teatro indiano, Kathakali, sabe? Assim. E a gente lia, a gente encenava autores brasileiros, assim. Que legal. Então era um ritmo, sabe, de conhecimento. Foi apresentada a um monte de coisas, assim. Fui ver peça por causa do teatro ali. Fui ver cinema por causa do grupo de teatro, assim. E era essa galera ali, nessa galera da Santa Luzia, né? Eu vou pegar um gancho nessa questão, porque a Ana é uma pessoa que ela está falando assim, não, eu fui apresentada a várias pessoas e tal, mas a Ana ela herdou essa tradição de te apresentar para todas as outras pessoas, né? Eu sou uma prova viva disso, tá? A Mas Ana... você sabia que isso tudo não contou pra gente. Não sabia nem um terço disso. Não sabia Menina, tudo. cada vez que eu converso eu saio tão diferente. Jesus! Mas eu vou chegar onde eu quero contextualizar, mas antes eu quero falar só uma coisa, tá? Você que está aí em casa assistindo Papo do Subúrbio ou até ouvindo aí, né? Infelizmente o livro A Vida é um Sonho, né? Memórias Afetivas sobre o bairro de Honório Gurgel, ele ainda tá esgotado. A gente fez uma edição muito pequena. Então a gente está aqui fazendo um pedido oficial, né, para a continuidade desse projeto familiar, que também tem uma reedição desse material. E assim, é lindo. Essa foto quem fez foi minha mãe. Olha. Ela que fez essa foto. Com sua mãe? Ela era É danada. muito legal isso. Mas existe essa possibilidade, Aninha, de ter uma reedição? De fazer de novo. Eu acho que tem que olhar ele tem que ter coragem de olhar ele de novo, né? Assim, de olhar ele, porque agora é isso. Esse daí era um projeto dela, agora é uma coisa sem ela, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem muita história, né? A gente ainda tem muita história. Eu herdei da mamãe várias caixas, né, de fotos, e eu tô lá
para legal. enfrentar as caixas de foto, né? Assim, Maneiro. porque eu acho que são histórias bacanas, né? Bacanas de contar. E é uma coisa que me mobiliza, assim, né? Eu curto. E esse projeto do É Verdade, o livro da vovó, né? Para mais gente, eu e meu primo, irmão do Jussário Júlio, que agora se aposentou e está todo cheio de tempo e de ideias, assim. E ele tem viajado com o tempo, né? Ele é de Brasília, mas ele tem viajado Ele é para da onde? pesquisar. Brasília? Ele nasceu em Brasília e mora em Brasília até hoje, mas ele tem agora, como mais tempo, ele passou uns 2 meses em Salvador pesquisando coisas tanto da nossa avó quanto da avó dele, só, né? Porque isso é uma coisa impressionante. A avó, que eu também chamava de avó, como eu considerava minha avó, né? Vovó Custódia, ela é a avó dos meus primos. E ela foi cozinheira, a gente ia sempre na casa dela, eu não sabia que a gente era neta cozinheira. Eu ia na casa dela na Tijuca e na casa da avó da Tijuca. A gente entrava pela cozinha, porque a gente na minha casa também entrava pela cozinha. Eu fui entender muito tempo depois que a gente entrava pela cozinha, porque a gente era neto da cozinheira, da empregada da casa. E ela era cozinheira do ministro Galotti, Só do ministro. que é? era avô do Galotti, né? Que virou músico, isso. né? E a gente Pra teve quem- um encontro no ano passado com o irmão, né, do Galotti, Gente, como os nomes fogem, assim, todos, João? Ficou vídeo. Como foge de última hora? Ai, não era o Eduardo, não. Vai vir. Acho que era Luiz. Acho que era Luiz. E que ele não sabia mais, né, dos netos da Custódia. Por acaso, ele conversando com um amigo meu, que você não sabia nada disso, aí esse meu amigo falou assim, tem uma amiga que ela era neta da Custódia. Não acredito, da Custódia. Aí ligou para mim. Isso virou uma explosão. E meus primos estavam aqui, porque tinha uma festa familiar e coisa e tal, e nós fomos encontrar com a família, né, do Galotti, que fez uma recepção para a gente com várias comidas que a minha avó fazia. Então, foi um encontro de culinária afetiva, em homenagem à memória da vovó, sabe? E aí, lá a gente soube de muita história. Isso que eu falei, fornecendo mais elementos ainda para... Muitas histórias. E meu primo pegou esse fio. Meu primo foi para São Paulo para conversar com uma pessoa que era amiga da avó que a gente não conhecia. Foi para Bahia. Ou seja, vai sair o livro. Vai sair, né? Vai sair o livro. Só vocês terem Vai tempo sair e o livro organizar. junto Mas com vocês não uma pensam- edição comentada do livro da Dona Zuleika. Vai Edição sair. comentada. E a mamãe, assim, tinha uma coisa que ela ficou super contente com o livro, assim, que é uma coisa importante. Lembra a Kátia Santos, né? Sim, Uma vez conversando com ela. Porque a minha mãe era Zuleika Santana, casou, virou Zuleika de Souza. E a mamãe morria de pena de ter perdido Santana, né? Que Santana era da vovó. E no livro eu perguntei para a mamãe, mãe, que a senhora quer assinar como o livro? Zuleika, quer botar o Santana? Ela falou assim, mas pode? Eu falei assim, pode, o livro é seu. Pô, quer? Tá bom. Aí levei a prova do livro, né, para ela ver. Quando ela viu a capa do livro, com o nome dela, ela disse assim, isso é a coisa mais importante. Era o nome Resgatar completo o nome. dela, assim. Então, foi isso para ela, sabe? sentimento, Foi, né? nossa, foi Reconhecimento incrível. no sentido mais amplo do que... Foi um reencontro dela registrado ali, né? E ela tinha o maior orgulho desse Santana. Dona Zuleika nos deixou relativamente recentemente. Acho Né? que vai fazer 3 anos. eu 3 acho. anos, Isso. Morreu no dia de Natal. Morreu no dia. E ela e meu pai, isso também é muito suburbano. Meu pai morreu em casa, a gente passou a primeira noite, né, com o papai, um velório, assim, né, em casa, depois foi levada, né, pro cemitério. E a mamãe também. Mamãe, eu e minha irmã passamos essa última noite com ela. Mamãe, eu nunca tinha visto ninguém morrer, né? Eu já tinha visto gente morta, mas morrer não. Eu vi minha mãe, a primeira pessoa. Que é uma coisa muito impactante, né? Assim, não foi nada do outro mundo, mas é impressionante essa coisa vital, né? Mesmo no corpo mais velho, assim. Mamãe foi muito assim serena, mas tem um negócio quando a pessoa vai, a vida faz, sabe? É impressionante, né? Essa força vital. E ela passou aquele dia todo ali, né? Porque foi para o cemitério depois.
E foi uma coisa tão bonita, porque daí veio o padre, ela deitadinha na cama dela, aí o padre reza, aí chega todo mundo, aí a janela está aberta, aí vem os vizinhos, né? E os vizinhos começam a contar coisas, porque ela me levava para passear, porque ela não sei das quantas. Era uma cena tão de filme, assim, de conto, sabe? E, né, e os dois nessa tranquilidade de morrer onde eles viveram, né? Assim, onde eles escolheram. Legal. né? Assim, foi... Eu acho que isso é muito... Essa tradição... Não sei se é uma tradição suburbana, mas é uma tradição da nossa família. Não, com certeza. Eu super me identifiquei com as coisas. A gente tá caminhando aqui para fechar, Ana. Infelizmente, porque o papo é muito bom, mas eu lembrei... A identificação é evidente, porque assim... a casa onde eu nasci foi uma casa construída pelo meu bisavô, onde meus avós moraram, onde meus pais moraram, onde eu nasci e onde meus avós morreram. E onde minha irmã mora hoje em dia. Então, é interessante perceber como esse processo, né, que envolve uma palavra que está muito em voga, mas que é uma palavra que a gente tem que se identificar, de fato, no subúrbio, com a nossa própria ancestralidade e com a busca do reconhecimento de onde essa ancestralidade vem. É impressionante como ela sempre nos leva a entender melhor o próprio espaço, o próprio lugar social em que a gente viveu, se identificar. E também nos leva a tentar, de certa forma, divulgar, proteger, mostrar uma coisa que esse processo de cidade excludente que a gente vive nos nega, né? O direito à cidade a partir do lugar social onde a gente está inserido, né? Eu falo isso e já repeti inúmeras vezes, porque a primeira vez que eu me deparei com essa frase do Milton Santos, aquilo me chocou de uma maneira tamanha, né? Porque o mundo é o que se vê de onde se está. E a gente vê o mundo, a gente lê o mundo, a gente interpreta o mundo a partir dos nossos subúrbios. Claro. E é maravilhoso quando a gente interpreta ele e traz, como a dona Zuleika, ele de volta num material que, de certa forma, eterniza esse subúrbio, ou a visão dela sobre esse subúrbio de forma afetiva. Eu acho que é essa reivindicação, né, de que assim, aqui também é uma cidade maravilhosa, eu também sou carioca, eu faço parte dessa cidade. Eu acho que essas histórias todas, elas dizem isso, né, assim, eu faço parte dessa cidade. Essa cidade é muito maior do que a faixa turística, né, que a gente conhece, a faixa mais visível que a gente conhece. Eu acho que a gente está falando de direito à cidade. E a memória é uma forma de exercer o nosso direito à cidade. Nossa, que bonito isso. Que bonito. Caraca. Muito bom. Olha, eu queria... Tem o privilégio de ter uma mãe que tá assim. Não é? Eu queria continuar esse papo aqui direto, mas infelizmente a gente tem um teto, tem um horário. Tem um horário. Mas eu queria deixar ótimo. claro aqui uma coisa, tá? Só pra gente finalizar e registrar aqui. A Ana é uma das responsáveis por me introduzir no mundo da escrita, tá? Ela que criou essa ideia que eu podia ter, né, e dividia a minha e várias opiniões sobre subúrbios na coluna da Veja Rio. Foi a Ana que me incumbiu dessa responsabilidade, olha. né, que hoje eu tenho, Rafael é competente, tento exercer. ele fala assim. Mas eu acho muito bacana, porque nesse momento, desde o primeiro momento onde a Ana me convidou para poder participar desse projeto, eu nunca me senti sozinho. Porque, de certa forma, a gente repercute, a gente reverbera, a gente se identifica nas narrativas plurais de múltiplos subúrbios que a gente escreve dessa identidade que a Ana falou. É isso. Ana, muito obrigado. É Eu sempre bom te agradeço, ouvir gente. falar. Obrigada. O tempo voou aqui. Mas a gente, eu para super- terminar, queria deixar a palavra com você. Não precisa falar o que você quiser. Ai, meu Deus. Eu Algum quero. Você é boa projeto. disso. Não, eu acho que assim, eu torço para que o Papo de Subúrbio continue com muita conversa e com essas pontes, né? Assim, porque eu acho que é isso. É o que eu falei, né? Quando a gente fala de memória, quando a gente elabora, né? E quando a gente tenta ter uma visão menos excludente da cidade. Isso é rico para todo mundo, né? Isso é rico para todo mundo. E que a gente tem esse direito de circulação pela cidade. A gente está numa cidade muito interditada. Hoje a gente está por N motivos, né? Seja porque não tem um ônibus, seja porque a gente está com medo da violência, seja porque... A mobilidade urbana tá difícil. É difícil, né? Assim, a riqueza da circulação, da livre circulação, né, pela cidade, faz muita falta para a gente, né? Eu acho que a gente vai ter uma cidade melhor se a gente puder circular mais por ela, circular e conhecer, né? Assim, acho que conhecer o outro, e acho que essa conversa que faz isso, né? A gente conhecer o outro, e a gente conhece e a gente gosta. Não dá para a gente não gostar do que a gente não conhece, né? Então, é que a gente faça esse livre circular, né, de pessoas, de ideias, né, pela cidade. Eu acho isso. Fundamental. Muito Galera, legal, muito bom. falar disso no mês de abril
abril, no mês em que a gente está rememorando 60 anos de um golpe militar que nos impediu, né, e que cerceou a nossa liberdade, é fundamental. Liberdade de circulação, liberdade de ideias, liberdade de reivindicação, né, cidadã pelo direito a uma cidade que nos pertence. Exatamente. E nos pertence majoritariamente, porque somos a maioria. Nós suburbanos representamos 80% da população. Aprendi isso com a Ana, gente. Pô, eu vou ter que brindar pra acabar, Ana. Muito obrigado. Vamos na água, Marcão. E aí, gostou? Não se esqueça de dar uma força, curta, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Papo de Subúrbio, onde a cultura e a comunidade se encontram. Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Espalha pra geral. Vem!